Olá pessoal! Hoje vamos conhecer a história. O maravilhoso casamento do arquiduque foi uma fraude. A história começa em uma casa de leilões, onde uma jovem de cabelos vermelhos, com as mãos amarradas, está ajoelhada no centro do palco. Havia conversas e murmúrios por todos os lados. Mas de repente, uma voz baixa ecoou naquela sala subterrânea. 1 bilhão. Eu vou comprar essa mulher. A casa de leilões, que estava barulhenta apenas um momento antes, de repente ficou silenciosa. Alguém tem um lance maior por essa mulher? Perguntou o locutor, claramente feliz com o lance oferecido, mas apenas o silêncio se espalhou pelo salão. Vendido. Ela foi vendida por 1 bilhão. Anunciou o locutor. Logo em seguida, um homem elegante, com longos cabelos loiros, e uma máscara que cobria parcialmente seu rosto, se aproximou, jogando sua capa em cima da mulher, que ele acabou de comprar. Ele diz ao locutor, que já que ele a comprou, agora ela é dele, e pergunta se já pode levá-la. O locutor apenas concorda e então ele a pega no colo e começa a andar em direção à saída. Ela tremendo, apenas observa tudo. E então quase sem forças, ela com uma voz fraca e trêmula, diz para seu comprador, que ele pagou muito por uma única escrava, e pergunta o que ele planeja fazer. Ele percebendo a dificuldade dela, apenas sorri, e diz para ela dormir um pouco, garantindo que quando acordar, já vão estar longe daquele lugar. Enquanto ele continua a caminhar com ela em seus braços, ela pensa em como a voz dele é suave, mas seu olhar é frio, e lentamente ela vai perdendo a consciência. A cena muda e agora ela está deitada em uma cama confortável. Ela acorda assustada e se levanta bruscamente. Ela olha para suas mãos, que ainda estão trêmulas. Então 2 empregados chegam e falam que estão felizes por ela finalmente ter acordado. Ela fica um pouco confusa por um momento, mas rapidamente ela salta da cama e se afasta dos 2. O empregado mais jovem diz para ela se acalmar, e que não precisa ter medo. E então o mordomo mais velho concorda, e diz que ela está na residência do arquiduque, e que ali ninguém fará mal a ela. Ela com um olhar ainda desconfiado, pergunta há quanto tempo está ali. O mordomo responde que ela estava inconsciente já faziam 4 dias. Ela estende a mão e diz que precisa de papel e caneta. Os 2 ficam confusos com o pedido, mas o empregado aponta para o lado e diz que está bem ali. Então ela assumindo uma postura autoritária e confiante, diz para ele pegar e trazer para ela. O empregado pega e se aproxima para entregar, mas ela ainda desconfiada, diz para ele deixar no chão. Assim que o empregado deixa o papel e a caneta no chão, ela corre e os pega em um movimento rápido. Ela pensa que se ali é realmente a casa do arquiduque, então ela precisa sair dali o mais rápido possível. Com as mãos ainda trêmulas, ela começa a desenhar apressadamente, e pensa que deve funcionar. Assim que termina, ela se move rapidamente subindo no parapeito da janela. Os empregados ficam assustados e gritam, mas antes que possam falar ou fazer qualquer coisa, ela pula. A folha com o desenho de um pássaro cai em chamas, enquanto ela se apoia nas costas de um grande pássaro que surgiu repentinamente. Os empregados observam tudo da janela, completamente abismados, enquanto ela voa sobre aquele animal misterioso. Então em seguida ela pousa no chão, e começa a correr o mais rápido que pode. Ainda segurando as folhas de papel e a caneta, ela pensa que precisa desenhar algum tipo de veículo que possa tirar ela dali, antes que seja pega. Mas de repente, ela é acertada na cabeça e cai no chão. Enquanto um homem se aproxima, ela olha para ele tentando entender quem é. E observando suas características, rapidamente ela percebe que esse é o arquiduque, ninguém mais, ninguém menos, do que o próprio protagonista masculino, Lucius de Seviden. Ele olha para ela, com um sorriso sutil, e diz que isso foi bem surpreendente. Então ela olha para ele sem saber o que fazer, e pensa que agora, ela tá literalmente ferrada. Acontece que há aproximadamente 10 dias atrás, ela acordou em uma novel de romance. Dentro de uma caixa, sendo arrastada para um leilão. A cena muda para alguns dias atrás, quando ela estava sendo contrabandeada. E podemos ver um homem falando para o outro, que estava carregando a caixa, que ele deveria ter cuidado,
pois havia uma escrava de alta qualidade ali dentro. Ele menciona que até mesmo o príncipe imperial irá participar do leilão, enquanto ela escuta tudo de dentro da caixa. Eles continuam a conversar, e um dos homens, dando um tapinha na caixa, diz que é uma pena vender essa daqui. E começam a fazer comentários maliciosos, falando sobre a aparência das mulheres do deserto. Ouvindo tudo com atenção, ela percebe que além de ter caído em uma novel, ela está agora no corpo da quarta vilã. Seu nome é Shai. Alguém que está fadada a encontrar um triste fim, pelas mãos do protagonista masculino. Justamente o homem que a comprou, e está bem diante dela agora. Para contextualizar a história, é preciso falar um pouco sobre a obra original. A novela era bem popular, com certeza milhares de pessoas leram. Mas nossa prota parou de ler na metade, quando descobriu que sua personagem favorita acabava como um cadáver na prisão. Essa personagem era exatamente a pessoa que agora ela estava possuindo o corpo. Shai, a quarta vilã. Essa personagem se agarrou ao protagonista masculino. E ela era quem desprezava completamente a protagonista feminina. Foi ela quem ficou parada assistindo enquanto a protagonista feminina caía de um penhasco. Depois disso, ela foi aprisionada pelo protagonista masculino que testemunhou tudo isso, e assim encontrou seu fim. Mas na verdade, ela só foi pega na armadilha da primeira vilã. A quarta vilã, que recebeu o desprezo de outra vilã, é a personagem mais lamentável que existe. O motivo de ela ter sido tão desprezada foi por causa de sua beleza. Afinal, ela era única. Era assim que a novela original a descrevia. Nossa prota no início achava que eles estavam exagerando sobre sua aparência. Mas, agora ela está se encarando no espelho e pensa que eles realmente tinham razão. Ela é linda. Tão inimaginavelmente linda. Ela continua se encarando no espelho, completamente encantada, e não consegue acreditar que realmente é ela. Ela começa a pensar que, além de ser tão bonita assim, ela ainda tem a identidade secreta de uma maga de pintura. E pensa que com todos esses atributos, ela deveria ser a protagonista feminina. Então seus pensamentos são interrompidos, ao ouvir alguém batendo a porta e a chamando, dizendo que o arquiduque estava solicitando sua presença na sala de jantar. Ela confirma dizendo que descerá em breve, e vai para o closet, onde o mordomo já havia deixado algumas roupas preparadas para ela. Enquanto se arruma, ela pensa que não está acostumada com os costumes desse mundo, e que não tem certeza se ela é ou não uma nobre. Ela começa a ir em direção à sala de jantar, e continua a pensar que é um alívio que essas pessoas não sejam os vilões. Se fossem, ela estaria realmente em apuros. E observa que eles não parecem suspeitar dela, pois todos a tratam bem, e a deixam bem à vontade ali. Então ela chega à sala e abre a porta. Ela olha e vê que o arquiduque já está sentado à sua espera. Ele diz que parece que agora ela está mais calma, e pede para que ela se sente. Ela se senta, observando tudo ao seu redor. E o jornal que está nas mãos do arquiduque chama sua atenção. Na manchete diz que o arquiduque está atualmente namorando uma bela mulher. O arquiduque diz em voz alta que tudo aquilo não passa de balela. E Shai fica olhando para ele confusa. Com um olhar frio e irritado, ele diz que aquilo não passa de uma coleção de rumores inúteis e infundados. Então um dos empregados servem a comida, e o arquiduque diz que é uma sopa de mariscos, e pede para que ela experimente. Imediatamente, com os olhos brilhando, ela pega a colher e começa a comer com muito entusiasmo. Ela pensa que aquilo está realmente delicioso, e imagina se é porque é a primeira refeição dela, desde que chegou nesse mundo. Então o arquiduque tira ela de seus pensamentos dizendo que deveriam se apresentar corretamente. Ele diz que seu nome é Lucius de Seviden. Ela responde dizendo que seu nome é Shai. Então o arquiduque pergunta como ela foi capturada. Ela começa a pensar em como responder, tentando se lembrar da história da quarta vilã. E lembra que ela provém de uma rara linhagem de magos de pintura. Nascida num reino mágico chamado Reino Edmund. Não haviam limites para o seu poder de transformar tudo o que pintasse em realidade.
Naturalmente, muitas pessoas poderosas cobiçavam esses magos. E se eles fossem capturados, em detrimento dessa vida cativa, eles preferiam morder a própria língua e morrer, do que viver como escravos. Após se lembrar de tudo isso, ela responde ao arquiduque que eles descobriram que ela era uma maga de pintura. Ele, entendendo a situação, diz que por isso ela foi caçada. Ela, ainda se deliciando com tudo que foi servido à mesa, diz que fugiu para o deserto, mas não tinha papel e caneta com ela, para poder se proteger. O arquiduque entende, e pergunta-se então, isso significa que agora ela não tem mais um lar. Ela fica um pouco confusa, e continua a comer sem responder nada. Shai começa a se preocupar com o interesse dele, e pensa que queria sumir dali assim que estivesse recuperada. Ele, percebendo a confusão dela, diz que, se ela não tiver para onde ir, pode ficar ali por enquanto. Ela se assusta, percebendo que essa é a mesma fala que ela leu na novel, e parece que as coisas estão acontecendo exatamente como na obra original. O arquiduque continua a falar, e diz que espera que ela possa testemunhar contra os criminosos da casa de leilões, e que quando tudo estiver terminado, ele a enviará para onde ela quiser. Ela apenas concorda, e diz que tudo bem, afinal ela precisa mesmo de tempo, para que seu corpo possa se recuperar. O arquiduque diz que vai se retirar então, já que acertaram tudo. Ele sai, e ela fica ali pensando que deve ser realmente difícil para ele ter conversas longas, devido ao fato de que ele foi stalkeado durante toda a sua vida. Ela imagina que se fosse com ela, também ficaria perturbada. Então o mordomo chega, e percebe que o arquiduque já se retirou, a deixando sozinha ali. Ela decide aproveitar a oportunidade, e com um sorriso pergunta ao mordomo, que tipo de emprego atraria muito dinheiro. Então a cena muda, e agora vemos o mordomo, no escritório do arquiduque, passando um relatório sobre Shai para ele. O mordomo diz que ela perguntou sobre a melhor forma de ganhar muito dinheiro, e também informa que ela não ficou vagando ao redor do quarto do arquiduque durante a noite, e nem ficou coletando seus fios de cabelo pela casa. Ele menciona que ela não parece ter nenhum motivo oculto, e que pelo contrário, ela parece bastante interessada em dinheiro. Então vemos o arquiduque jogando 2 bonecos de voodoo na lareira, mais uma das obras de suas perseguidoras. Ele fala que então parece que ela só tem olhos para o dinheiro, e que seria ótimo se essa mulher não se apaixonasse por ele. O mordomo concorda e diz que poderiam testá-la. Um teste? O arquiduque fica pensativo com a ideia. A cena muda novamente, e agora podemos ver que Shai está tomando banho relaxante, com a ajuda de pequenas criaturinhas, que ela invocou com sua habilidade. Shai começa a lembrar da conversa que teve com o mordomo, e nas sugestões de negócios que ele mencionou. Ela pensa que afinal as opções não são tão diferentes das do mundo dela, e imagina que sua habilidade pode facilitar as coisas. Ela pensa em quão bem tem se adaptado à sua nova realidade. Se lembrando de como vivia antes de vir para esse mundo, ela pensa que não sente falta daquela vida. E imagina que agora ela quer aproveitar para ter uma vida mais confortável, livre de dívidas. Shai se anima pensando em como ela tem a oportunidade de faturar rios de dinheiro nessa nova vida que lhe foi dada. Então uma batida na porta a tira de seus pensamentos. Shai, há algum problema? Ela ouve a voz do arquiduque do outro lado perguntando. Então ela percebe que já está ali dentro há mais de 1 hora, e que provavelmente é por isso que ele está a chamando. Ela responde para ele que está tudo bem, e que já vai sair em 1 minuto. Mas ela congela ao escutar o barulho da maçaneta girando. De repente a porta se abre, e percebemos que foi tudo obra dos seus pequenos ajudantes de banho. O arquiduque Lucius fica paralisado no lugar, e Shai, totalmente sem graça, começa a rir de nervoso. Então ela, gritando, diz que sente muito. O arquiduque, completamente chocado, ainda congelado na porta, tenta se recompor e diz apenas que não viu nada. Batendo a porta atrás de si mesmo, ele sai dizendo para que ela continue seu banho, e pede perdão pela intromissão. Com raiva, ela fulmina as pequenas criaturinhas que causaram essa situação constrangedora, mas elas não parecem nem um pouco preocupadas ou arrependidas. Shai vai para o chuveiro, para tirar o restante de espuma do corpo.
ela ainda não consegue acreditar no que acabou de acontecer, e pensa em como é que ela vai conseguir encarar Lucius agora. Então vemos Lucius, andando pensativo. Ele pensa que já havia reparado, mas que ela realmente está extremamente magra. E além disso, também está cheia de machucados pelo corpo todo, devido ao sequestro. Então ele chama seu empregado, e pede a ele que entregue para Shai a pomada cicatrizante, que ele sempre leva para a batalha. E também pede que seja adicionado ao cardápio, uma variedade de pães, queijos e tudo o que ajude a aumentar o peso. O empregado concorda e sai. Então Lucius chega ao seu escritório, ele olha pensativo para o jornal que está sobre sua mesa. Pensando em tudo o que acabou de acontecer. Ele pensa que precisa alimentá-la bem, para que ela consiga ganhar peso e ficar saudável. Lucius está confuso, ele acha tudo muito estranho. Ele se lembra de como houveram muitas mulheres que intencionalmente se aproximaram dele, de maneiras muito estranhas. E que ele sempre se sentia muito desconfortável, toda vez que isso acontecia. Corando ele pensa, no porquê então dessa vez ele não se sente desconfortável, e pensa se deveria investigar sobre isso. Ele se pergunta se estaria tudo bem, se fosse uma mulher como ela. E pensa em como ela pode ficar tão indiferente quando ele a viu nua. Lucius se questiona se poderia ser que, o poder do descendente do Deus Sol, não funciona no povo do reino dela. Ou se, pode ser que Shai seja algum tipo de exceção. Ele pensa que honestamente, não tinha muitas expectativas sobre ela, e que achou que como todas as outras, ela também iria correr e pular em cima dele. Para neutralizar o calor insuportável do sol, é preciso estar próximo a uma mulher com forte energia da lua. Essa foi uma solução que seus ancestrais que compartilhavam do mesmo sintoma, encontraram. A melhor forma de lidar com isso é o casamento, mas apenas viver juntos, também pode dispersar a energia e melhorar a situação. Mas o problema é que, é preciso encontrar uma parceira que se casaria apenas para cumprir esse contrato perfeitamente. Então Lucius começa a se lembrar de Shai, e de seus longos cabelos vermelhos, que parece como fogo fato noturno. Ele pensa que é como se tivesse acabado de sair de uma chama. De repente ele cora novamente, percebendo no que está pensando, e suspira. É realmente estranho. Ele pensa, enquanto ainda sente um rubor subindo pelo seu rosto. Agora está caminhando, indo de encontro com Lucius. Ela está apreensiva depois do que aconteceu, pensando que se sente como uma estudante que insultou seu professor conselheiro. Enquanto ainda está andando, ela respira fundo e começa a tentar se tranquilizar. E diz para si mesma que é só manter a calma. Então ela de repente acaba topando com alguém no caminho, e ao olhar, ela vê que é o jovem empregado da casa. Ele cora ao ver ela, e pede para por favor esperar um minuto, que ele já está terminando de arrumar a mesa. Shai concorda e agradece. Suspirando de alívio, ela pensa que aparentemente Lucius não está ali ainda. Ela rapidamente esquece de suas preocupações, quando com os olhos brilhando, ela começa a imaginar qual será a delícia que estará no cardápio de hoje. E ao se aproximar mais da mesa, ela fica pasma com a montanha de doces que tem ali. Enquanto ela pondera se deve beliscar alguma coisa, ela é surpreendida por uma voz ao fundo que diz: "Você já está aqui." Ela congela ao perceber que ele já está ali. A pessoa que acabou de ver ela em uma situação totalmente constrangedora, Lucius. Mas Shai não consegue manter o foco em nada com tanta comida deliciosa à sua volta. E olhando para um prato com um filé à sua frente, ela pensa que deve estar no paraíso. Lucius, que já está sentado também, pede para que ela coma à vontade, e ela acena em concordância. Ela começa a comer, e pensa que não fazia ideia que até mesmo vegetais poderiam ter um sabor tão delicioso. Olhando para seu prato, ela pensa que irá comer seu filé, depois que Lucius comer o dele. Mas ela é tirada de seus pensamentos, quando vê uma sombra se colocando sobre seu prato. Ela olha para cima e vê que é Lucius, que agora está bem próximo. Ele pergunta se por acaso ela não gosta de carne. Meio confusa, ela responde que gosta. E então Lucius pega seu prato e corta a carne para ela. Sem entender as atitudes dele, ela apenas agradece, enquanto pensa no porquê ele está fazendo tudo isso. É quando Lucius acaba falando:
Você precisa comer bem para seus ferimentos cicatrizarem. Nessa hora Shai acaba se engasgando com a comida. Ela fica vermelha e começa a rir sem graça enquanto só fala que entende. Mas no fundo ela está morrendo de vergonha, pensando que ele havia dito que não viu nada, mas com certeza ele viu foi tudo. Ela tenta mudar de assunto e começa a falar sobre o jornal. Ela menciona que esse também fala sobre a vida amorosa de Lucius, no entanto é com uma senhorita diferente dessa vez. Ele fala que, embora não tenha nenhum interesse amoroso, artigos como esse sempre são publicados. Shai pergunta se ele já tentou entrar em contato com a empresa do jornal. Mas Lucius, com uma expressão de quem já está cansado disso, diz que não adianta, pois quem está por trás disso tudo é a princesa real. Shai se lembra que a princesa real é a segunda vilã na novel. O maior obstáculo para o amor dos protagonistas. Ela é alguém cuja autoridade rivaliza com a do herdeiro do trono. E tem uma tendência para o sadismo, o que explica porque ela gosta de ver homens chorarem. Lucius continua a falar e menciona que por conta disso, se tornou um hábito checar que rumores foram publicados sobre ele todas as manhãs. Shai pergunta se não teria outros tipos de conteúdos que poderiam agradar as jovens senhoritas, para o jornal publicar no lugar. Mas Lucius diz que não sabe nada sobre o que agrada essas mulheres. E também diz que não tem meios para dissuadir as jovens senhoritas que perseguem ele sempre que podem. Ele conta como era comum que elas subornassem seus servos, e que por essa razão, atualmente ele só mantém Maynard e Teobalta na mansão. Emanando uma aura sombria, ele continua dizendo que ficam espiando ele tomar banho, até mesmo na sua residência oficial de cavalaria. Ou ficam correndo e intencionalmente tropeçando, enquanto ele está no meio do treino, mesmo apesar de todos os avisos de perigo. Shai escuta tudo calada, e pensa que isso deve ser mesmo bem difícil de aturar. Passando a mão pelos cabelos, ele suspira e diz que é por isso que tem uma proposta para Shai. Ela olha para ele, e calmamente pergunta: e qual seria? Então Lucius diz: vamos nos casar. Shai fica em silêncio, com cara de quem não entendeu nada, enquanto Lucius permanece com o olhar fixo nela. Ela começa a se perguntar: como assim nos casar? Por que ele está me pedindo em casamento do nada? Lucius diz que serão apenas por 3 anos. Ela só precisa ser esposa dele por 3 anos. E Shai fica ainda mais confusa e em choque do que antes. Então ela finalmente fala, e pergunta se está louca ou se ele realmente está pedindo ela em casamento. Ele responde dizendo que, para ser mais exato, ele gostaria primeiro noivar, e depois se casar. E também diz que ela não precisaria temer tentativas de assassinato, porque ela é uma maga da pintura. Mas Shai fala que, no entanto, ela nunca disse que concordaria com isso. Lucius, por sua vez, pede para que ela pense com cuidado. Ele diz que, se concordar, ela poderia aceitar todos os subornos e presentes. Ele garante que não dirá nada sobre isso. Mas Shai ainda pergunta o porquê tem que ser ela, e o que fez ele confiar nela. Lucius fala que pode ver que ela é bastante cética. E ela, por sua vez, responde com firmeza: claro que estou cética. Eu não confio em você, e não entendo o que te fez confiar em mim para sugerir uma coisa dessas. Com um leve sorriso, Lucius menciona que parece que ela também é bastante direta. Então ele começa a contar que, na verdade, quando ele foi até aquele leilão, a intenção dele era varrer todos que estavam lá do mapa. Mas quando ele viu ela, uma coisa piscou em sua mente. O seu olhar, mesmo sob efeitos de droga, parecia afiado o suficiente para perfurar todos que estavam ali. E aquilo o deixou impressionado. Então ele continua sua explicação, dizendo que tem certeza que ela conseguiria atuar maravilhosamente como uma vilã, e tendo em vista como ela já fala informalmente com ele, certamente não ficaria tímida na frente da princesa. Shai pensa que não sabe bem se isso foi um elogio ou um insulto. Ela começa a ponderar sobre tudo, e pensa que talvez ela tenha que acabar vivendo nesse mundo para sempre, então essa é realmente uma oportunidade de ouro. Ela pensa que é a chance de ter tanto uma vida esplêndida, quanto muito dinheiro também. Shai se lembra que a protagonista feminina original deve aparecer dentro de 1 ano, então ela tem tempo para ela organizar sua vida antes disso.
Lucius interrompe seus pensamentos, e diz para não entender ele mal, ele não tem a intenção de se casar de verdade com ninguém. Mas diz que seu plano é se casar com ela e ser visto como um marido apaixonado. Ele fala também que ela poderá usar seu nome, e agir da forma que quiser, sem se importar com quem seja. Meio incrédula, Shai pergunta se isso não poderia fazer com que ela fosse executada. Então ele responde com confiança: vou te proteger de tudo. Entretanto, você deve dar o seu melhor para ser a mais fabulosa, porém maléfica, mulher deste reino. Tão maléfica que ninguém ousaria se aproximar de mim. Então Shai, com um olhar desafiador, diz que parece que ele quer usar um tigre para espantar as raposas. Não que isso seja algo o qual ela não possa fazer, mas o que ela vai ganhar com isso? 10 bilhões, vou te dar 10 bilhões. Ele responde sem hesitação. Shai fica surpresa com a oferta e pensa em quanto dinheiro isso é. Então, se levantando da mesa, ela diz: nesse caso, farei meu melhor para ajudá-lo. Eu serei a mulher mais louca do império com muito prazer. Lucius comenta que é realmente muito bom ouvir isso. Mas Shai não perde tempo, e estendendo sua mão, diz que em troca quer metade do valor adiantado. Ela pensa que estava preocupada em como iria ganhar dinheiro para se manter nesse lugar, mas 10 bilhões supera todas as expectativas. Tudo o que ela tem que fazer agora é assinar o contrato e receber o dinheiro. E quando for a hora da protagonista aparecer, ela só precisa ir embora. Ela bate a mão na mesa e diz que vai ser moleza. Ela também diz para Lucius que vai mostrar seu comportamento incrível. Mas diz que em retorno, ela tem 2 condições adicionais. Lucius se mantém sério e calmo, e pergunta quais seriam elas. Então Shai responde: primeiro de tudo, aconteça o que acontecer, você sempre tem que ficar ao meu lado. Segundo, se você achar alguém que ame sinceramente, terá que me deixar ir embora graciosamente, e terá que fazer isso de uma maneira em que ninguém poderá me localizar. Lucius acena em concordância, e diz que isso não é nada desde que ele possa viver uma vida normal. Shai fica muito animada. Então ela ativa o modo determinada, e diz que ele não deve se preocupar, que eles vão se casar com o divórcio em mente. E que a partir de agora, ela vai destruir qualquer mulher que tente se aproximar dele. Enquanto ela fica imaginando o que vai poder fazer com todo esse dinheiro, Lucius pede para que o mordomo traga o contrato. Prontamente ele busca, e entrega o contrato para Shai, que olha sem conseguir esconder sua cara de satisfação. Ela observa o contrato e pergunta para Lucius quando ele teve tempo de preparar isso. Então ela começa a ler o que está escrito, e lá diz que o nome dela é Titânia Oberon, filha de um visconde pobre que vivia no campo. Ela teria ido para a capital, para trabalhar como criada, mas contra todas as expectativas, acabou sendo sequestrada. Shai sorri e diz que é uma história meio Cinderela. Lucius fica confuso, ele não entende a referência, pois naquele mundo não existe essa história. Então Shai apenas diz que é como um romance de fantasia, com o qual toda garota sonha. Ela termina de ler tudo e passando a mão pela folha, ela diz: tudo bem então. Se levantando, ela estende a mão para fechar o acordo, e diz: vamos fazer isso funcionar. Lucius também estende a mão e responde: certo, vamos fazer isso. Mas antes que ele pudesse apertar a mão dela, algo prende sua atenção. Ele se move rapidamente, e saltando sobre a mesa, se colocando bem em frente a Shai. Ela olha para ele confusa, e se pergunta o que está acontecendo agora. Em seguida pode-se ouvir barulhos, como de disparos de pequenas lâminas. E antes que Shai pudesse se dar conta, ela já estava no chão, com Lucius em cima dela. Ela pergunta nervosa se isso é uma emboscada. Cobrindo a boca dela, Lucius fala para ela ficar quieta, pois os inimigos ainda estão ali. Ele mantém a mão na boca dela, e quando finalmente solta, ela respira fundo, retomando o ar. Lucius olha para trás, tentando observar se eles ainda estão lá fora. E assustada, Shai pergunta o que foi isso. Então Lucius diz que são agulhas com sedativos venenosos, enquanto mostra sua mão, que está cheia delas.
Nesse momento, Shai fica chocada ao perceber que essas agulhas estavam todas direcionadas para o rosto dela. Então ela pensa: quem iria tão longe apenas para eliminar uma rival? Talvez a primeira vilã? Mas ela fica séria de repente, e diz que quem fez isso não importa. Rapidamente ela se levanta e pega tinta e uma caneta. Se aproximando de Lucius, ela pede para que ele, por favor, vire as costas para ela. Ele fica confuso, e ela apenas diz que não está brincando, e que ele deve retirar o colete também. Ele faz como ela pediu, mas ainda confuso, pergunta o que ela está fazendo. Shai apenas pede para esperar um momento, enquanto em sua mente ela pensa que, na real, ela não é do tipo que leva desaforo para casa. Então ela pergunta para Lucius se o inimigo ainda está lá fora. E ele afirma que sim. Após essa confirmação, ela surpreende Lucius pedindo para que ele então tire a camisa. Ele não entende nada, e mesmo estando meio desconfortável com isso, ele faz o que ela pediu. Enquanto Shai, por sua vez, olha para fora, emanando uma aura bastante vingativa. Ela pega a camisa e se posiciona próximo à janela. Ela observa, para localizar onde os agressores estão. E em seguida ela lança a camisa na direção deles, enquanto fala gritando: "Toma essa, seus malandros." Lucius se aproxima junto dela, e ambos ficam observando pela janela, enquanto só se pode escutar os gritos vindo do lado de fora. Então Lucius fala que eles sumiram, e pergunta o que ela desenhou. Ela apenas responde que isso é um segredo, enquanto pensa que não tem como ela explicar que desenhou flechas em chamas direcionadas para as bundas deles. Mudando de assunto, ela diz que de qualquer forma, ele não deve se esquecer de pagar a ela o que foi combinado. Lucius confirma, e diz para ela não se preocupar. Ele também aproveita para dizer que quando eles estiverem fora de casa, ela pode chamar ele de uma forma carinhosa. Ela pensa um pouco sobre isso, e então começa a falar algumas opções para ele. Bebê? Amor? Ou doçura? Talvez, querido? Lucius começa a ficar roxo de vergonha, enquanto ela conclui dizendo que ele deve escolher uma dessas 4. Em seguida a cena muda, e agora Shai já está no quarto, se jogando na cama exausta. Deitada, ela começa a pensar que não importa o quão ruim seja o temperamento das vilãs, ela acha que pode dar conta de todas elas. E pensa também que de jeito nenhum ela poderia rejeitar um contrato no valor de 10 bilhões. Se sentando na cama, ela ainda pensa que apesar de ser meio perigoso, por que ela fugiria? Mesmo depois daquele incidente, ainda assim ela não tem nenhum pensamento em fugir dali. Então, pegando papel e caneta, Shai decide que é melhor anotar tudo o que ela se lembra sobre a novel original. Vilã número 1. Peridot Crisiona. A filha do Duque Crisiona. Vilã número 2. Dioleis Terran. A princesa. Vilã número 3. Mais Amartine. Filha do Marquês Amartine. Shai pensa que com certeza, a terceira vilã é a presidente do fã-clube do Lucius. Mas além disso, ela não se lembra de praticamente mais nada sobre ela, então não seria inteligente começar uma briga com ela. Ela conclui que o maior problema é a vilã número 1. Pois ela não tem nenhum senso de ética e moral, e não há limites para o que ela possa fazer. Isso significa então, que se ela se esforçar, ela pode eliminar qualquer um que se colocar no caminho dela. Shai estremece ao imaginar isso, e pensa que esse seria um fim terrível. Então ela começa a rabiscar suas anotações, e chega à conclusão de que, em resumo, só sobra uma opção. E é atacar a vilã número 2. A princesa Dioleis Terran. No momento seguinte, vemos o arquiduque sendo tratado por seu mordomo. Enquanto o mordomo retira as agulhas e limpa a ferida, Lucius está pensativo. Ele começa a se lembrar de Shai, dela falando que era para ele escolher qual apelido carinhoso ele prefere. Perspicaz, o mordomo pergunta se o duque está pensando na jovem senhorita Shai. Lucius sorri, e diz que realmente não consegue esconder nada dele. Então o mordomo diz que é porque ele a tem protegido, sem se importar com as consequências, então ele supõe que haja certas qualidades nela que agrade ao duque.
O Duque fica mais uma vez pensativo. Então ele menciona que de fato, ela é realmente uma mulher estranha. O mordomo pergunta se ele está falando do caráter dela. E Lucius responde que na verdade, ele acha que ela tem nervos de aço. Mas o mordomo pergunta se isso não é uma coisa boa, afinal eles não podem prever o futuro. O Duque concorda, e diz que ele tem razão. Terminando de tratar o Duque, o mordomo diz que agora ele precisa descansar um pouco e começa a se retirar. Então Lucius pergunta preocupado. Ela não desistiria depois daquilo, não é mesmo? E o mordomo tranquiliza, dizendo que é claro que não, e que ele não deve se preocupar demais. Lucius suspira e diz que espera que ele tenha razão, pois ele teve muita sorte em encontrar alguém como ela. Ele começa a se lembrar do dia em que conheceu Shai. E pensa que no exato momento que a viu, ele soube que ela era uma mulher forte. Ele ainda não consegue descrever como se sentiu naquela hora. Foi uma sensação inexplicável, de que vai funcionar com ela. Então ele passa a mão pelos cabelos, e suspirando pensa que apesar disso, tem muita coisa a ser feita ainda. A cena muda, já para a manhã seguinte. E Shai chama por Lucius, e ele diz que já está pronto. Então ela fala que nesse caso eles devem se apressar e sair logo, pois eles têm muitas coisas para comprar. Lucius diz que na verdade, ele estava pensando em chamar os estilistas para irem até a mansão. Shai observa o rosto dele, e pensa que realmente não há como negar, ele é muito bonito. Mas rapidamente ela se repreende mentalmente e diz que não, ela não pode pensar nisso, pois ele já está predestinado a alguém. Então se voltando para ele, ela diz que queria sair com ele para que as pessoas vejam, na verdade, ela quer que ele a exiba para o máximo de pessoas que puder. Eles precisam mostrar para todos, que agora o arquiduque possui uma amante. Mas Lucius diz que eles não podem fazer isso. E Shai, sem entender, pergunta por que não. Ele menciona que isso pode ser perigoso, e a lembra que ela já foi atacada recentemente. Então Shai começa a tirar algo de dentro de seu vestido, e fala que na verdade ela já preparou algo pensando nisso. Lucius fica sem graça ao ver ela tão despreocupada, enfiando a mão dentro de seu vestido assim. Shai mostra para ele um desenho de proteção que ela fez. Despreocupada, ela diz que vai manter ele em seu peito, e levantando a barra do vestido, pergunta se Lucius quer ver o que ela tem no tornozelo também. Lucius desvia o olhar constrangido, e diz que ela não precisa explicar com tantos detalhes. E Shai diz que o ponto é que ele não precisa se preocupar. E também comenta que de qualquer forma ela precisa sair para comprar materiais de pintura. Em seguida vemos Shai subindo na carruagem para sair. Ela diz ao arquiduque, que sabe que ele não gosta de ficar muito próximo de mulheres, mas ele terá que atuar de forma convincente. Lucius, que já está dentro da carruagem, diz que vai tentar. E Shai fala que se ele não souber o que fazer, é só deixar com ela. Ela pensa que por hora isso deve ser suficiente, e que é ótimo para eles se exporem mais. E que a primeira coisa a se fazer, é desviar a atenção de Lucius, para ela. Se ela conseguir, isso com certeza deixaria Lucius um pouco mais confortável. Então Lucius a tira de seus pensamentos, dizendo que eles já chegaram na loja de artigos de pintura. Ao ver o tamanho da loja de suprimentos de arte, Shai fica completamente encantada, ainda mais pelo fato de que Lucius é quem vai pagar por tudo que ela comprar. Lucius desce primeiro, e estende sua mão para Shai, mas ela fica apenas olhando. Então Lucius fala que está oferecendo sua mão para ela segurar. Com um olhar suave, Shai pensa que ele parece uma pessoa totalmente diferente quando faz coisas assim. Ela percebe que há muitas pessoas olhando, e acha isso ótimo. Então, com um sorriso astuto, ela pensa que não se pode desperdiçar essa oportunidade, para executar sua primeira performance. Colocando seu plano em ação, ela finge tropeçar enquanto desce da carruagem, caindo nos braços de Lucius. Shai entra no personagem, e então chamando ele de Lucy, de uma forma carinhosa, ela o agradece e diz que está segura graças a ele. Ele também entra no jogo e chamando ela de Nia, diz que não foi nada. Mas Shai, percebendo que ele está tremendo, imagina que ficar tão próximo de uma mulher deve ser algo realmente incômodo para ele.
Os dois começam a andar em direção à loja, enquanto todas as jovens senhoritas que estão ao redor começam a fulminar ela pelas costas. Shai pensa que nesse ritmo ela poderia acabar morrendo de verdade, e que essa é a consequência por monopolizar um homem popular. Já dentro da loja, ela fala para Lucius não se preocupar com os olhares e fofocas. Lucius a observa em silêncio enquanto pensa que ela é realmente incrível, apesar de ele já saber que ela não se importa com a atenção dos outros. Ver como nada disso a afeta nem um pouco, é realmente incrível. Ele continua a observá-la, enquanto ela faz suas compras, e pensa que vendo como ela fala informalmente em particular, mas em público fala formalmente de forma tão natural, faz com que ele tenha certeza que ela foi criada em uma família nobre. Shai continua escolhendo atentamente seus materiais, e Lucius fala para ela pegar tudo o que precisar, sem se preocupar. Mas a mente dele não para, e ele continua a observá-la, olhando para ela. Ele pensa que ela é inesperadamente baixa, e suas mãos são pequenas, porém firmes. Lucius começa a imaginar o quão linda ela ficaria enquanto pinta. Mas ele é tirado de seus pensamentos, ao ouvir a voz de Shai o chamando. Ele responde, se voltando para ela, mas percebe que está realmente muito perto. E então ele fica um pouco sem graça com a proximidade. Shai olha ao redor e percebe que muitas damas estão em volta olhando cada passo deles. Ela pensa que pela forma que elas estão encarando, provavelmente esse seria o início de várias tentativas de assassinatos contra ela. Mas já que é assim, então é melhor fazer todo mundo ficar louco de uma vez. Shai puxa o colarinho de Lucius, e trazendo ele para mais perto, ela sussurra um pedido de desculpas. E então, o surpreende com um beijo. Lucius olha para ela completamente em choque com sua atitude ousada. Ele não rejeita o beijo, mas fica roxo de constrangimento, tanto que sua alma até sai do corpo por um momento. Já as damas que estavam ali e presenciaram tudo, gritam com raiva, e mal conseguem acreditar no que estão vendo. Então Shai dá um sorriso satisfeita. E segurando o braço de Lucius, ainda bem próxima a ele, ironicamente ela fala sentir muito e que foi sem querer. Lucius ainda sem jeito, apenas se vira pedindo a conta para a funcionária da loja, que também ainda está em choque com toda a situação. Shai permanece agarrada ao braço de Lucius, enquanto pensa que com certeza as vendas de tabloides e jornais do dia seguinte vão disparar. Em seguida os dois saem juntos da loja, e Shai ainda pode sentir como se algo a estivesse queimando pelas costas, com os olhares de ódio direcionados a ela. Assim que eles entram na carruagem novamente, Shai entrega um lenço a Lucius, e diz para ele usar para limpar sua boca. Porém ele permanece de braços cruzados a encarando, então balançando o lenço, ela pergunta o que ele está esperando. Lucius pega o lenço, mas pergunta se ela também não irá limpar seus lábios. Mas Shai olhando para ele diz: por quê? Eu deveria? No momento seguinte eles estão chegando ao seu próximo destino, é uma boutique de roupas não muito popular, que na obra original foi descoberta pela protagonista, mas Shai pretende reivindicá-la primeiro. Assim que os dois entram, Lucius fala que buscam encontrar um vestido que combine com sua noiva. Ele completa dizendo que é um homem que não entende nada sobre moda, então pede que a atendente cuide bem de Shai por ele. Ele também menciona que o preço não importa, desde que seja algo adequado. Então as funcionárias da loja ficam eufóricas, e dizem que ele não precisa se preocupar, pois elas irão cuidar muito bem da futura arquiduquesa. Enquanto olha alguns modelos, Shai pensa que provavelmente os jornais vão escrever sobre o arquiduque e sua noiva entrando nessa boutique para escolher um vestido, e com certeza depois disso esse lugar irá se tornar o assunto mais falado. Shai nada modesta, pensa que com esse rosto, o design do vestido não importa pois irá ficar linda em qualquer coisa. Então de repente ela chama pelas funcionárias, e apontando para os cabides, ela fala que irá levar tudo. Já com o entardecer do dia, eles estão de volta em casa. Depois de chegarem, Lucius e Shai estavam desfrutando de um vinho enquanto conversavam, e ao perceber seu cansaço, ele diz que ela pode relaxar um pouco se quiser. Mas como Shai estava realmente muito cansada, acabou adormecendo. O empregado chega à sala e diz que irá levar a senhorita para seus aposentos. Porém Lucius diz que se ele fizer isso ela irá acordar.
E fala para o empregado que já pode se retirar, pois ele cuidará de tudo. Então o empregado diz entender e se retira. Lucius observa a Shai adormecida. Enquanto continua a apreciar seu vinho, ele começa a pensar de onde será que ela realmente veio. Apesar de ele já ter investigado seu passado, não conseguiu nada com isso. E ao interrogar os traficantes que a sequestraram, eles falaram que capturaram ela no deserto, mas além disso, ele não sabe de mais nada. Ele continua a observá-la, ela está dormindo pacificamente. E se aproximando um pouco mais dela, ele fala. É realmente fascinante. Então ele chama pelo mordomo Tel, e pede para que ele compre uma variedade das frutas favoritas de Shai, e que preparem um cômodo, com as coisas que foram compradas hoje, para que ela possa desenhar confortavelmente. E além disso, também pede que exibam nas paredes as pinturas famosas que pertencem à sua família. O mordomo diz que entendeu tudo e irá providenciar, então se retira, deixando Lucius sozinho com Shai novamente. Ele continua a olhar para ela, e pensa que se sente bem. Colocando gentilmente uma mecha de cabelo dela atrás da orelha, ele diz que não odeia a sensação de sua pele na dele. Tocando em seus lábios, ele se lembra do beijo de mais cedo. E pensa que apesar daquele beijo repentino ter sido mais como um choque entre seus lábios, naquele momento, seu coração parecia que ia explodir. Então, com as mãos ainda sobre seus lábios, e com um olhar pensativo, ele se pergunta: por que eu quero fazer isso de novo? Já no momento seguinte, somos levados ao centro da cidade, onde os jornais falando sobre Lucius e Shai estão sendo vendidos por toda parte. Todos estão comentando sobre isso, e curiosos sobre quem é essa mulher. Então um homem encapuzado aparece e diz que também quer comprar um jornal. O garoto que está vendendo pega rapidamente para entregá-lo, mas assim que olha para seu rosto ele congela. Ele começa a tremer de medo, enquanto olha para o homem, mas o mesmo diz que não morde e ele não precisa ter medo. Pegando o jornal ele olha e diz, que como já imaginava, é realmente ela. Cerrando os dentes ele pensa que, ao seguir os rastros dos traficantes, ele acabou chegando até ali, mas não entende o porquê ela está se casando de repente. Ele começa a se perguntar, se será que esse arquiduque foi quem a comprou. Enquanto ainda segura o jornal, olhando para a foto dela, ele fala: espere só mais um pouco. Vou encontrá-la em breve, minha Shai. Seguir, vemos várias damas reagindo com indignação a respeito das notícias que saíram no jornal. Uma delas diz que ao ultraje uma mulher qualquer se tornar arquiduquesa, e fala que não podem aceitar isso sem fazer nada. Outra pergunta se a família real não deveria investigar esse assunto, pois ninguém sabe de onde veio essa mulher, e quem ela é. Então vemos que elas estão falando com a princesa, que respondendo a todos os comentários, fala entender o que elas querem dizer. Mas em sua mente, ela pensa com curiosidade, sobre o fato de um homem tão sério, que nunca mostrou interesse em nenhuma mulher antes, agora de repente estar em um relacionamento. Ela pensa em um plano, e diz que fará uma festa do chá, e que os participantes serão apenas os membros dos seus fã-clubes. Mudando de cena, de volta à mansão do arquiduque, Shai está comendo pacificamente, enquanto pensa que já faz quase um mês que está morando ali. E durante esse tempo, ela já foi visitada por assassinos no meio da noite, 3 vezes. Bombas caseiras foram atiradas nela enquanto caminhava, 2 vezes, e pó de ferro foi misturado ao seu creme de banho, 1 vez. Ainda em pensamento ela se pergunta, se deveria ficar feliz por ninguém ter feito nada com sua comida até agora. Então ela comenta com Lucius, que tem certeza que os rumores sobre ela já se espalharam pela capital, e pergunta se seria uma boa ideia eles saírem para dar um passeio na cidade. Lucius concorda, e diz que já tem um lugar em mente. Shai pergunta onde é, e Lucius diz que é um lugar perigoso. Mas ela diz que de qualquer forma, atualmente ela está em perigo até se fingindo de morta, então fala que não importa, e pede para ele falar logo. Lucius responde, e diz que é no Palácio Imperial. Shai fica um pouco confusa, mas Lucius diz que é porque é lá que fica a areia de treinamento dos cavaleiros. Ao ouvir isso Shai congela, nervosamente ela apenas repete, é lá que fica a área de treinamento dos cavaleiros? Lucius percebe a reação dela, e pergunta se está tudo bem.
Shai pensa que realmente isso certamente é perigoso, e que provavelmente Lucius quer levar ela até lá, para apresentá-la à Ordem de Cavaleiros. Lucius fica um pouco confuso com o silêncio dela, mas logo ela acaba respondendo que tudo bem, eles podem ir juntos até lá, afinal ela tem alguém que precisa ver lá também. Shai traçou um plano, para preservar sua vida. E o primeiro passo desse plano é persuadir a dama Xiontine Adelis. Ela é alguém que se alistou na Ordem dos Cavaleiros, depois de ficar em primeiro lugar na classe. Ela possui uma força sobre-humana, e também é a única que não se importava com a posição hierárquica da protagonista. Shai pensa que ficaria mais tranquila, se conseguisse fazer com que a segunda vilã, a princesa e Xiontine, ficassem ao seu lado. Principalmente Xiontine, que pode ser alguém difícil de lidar, então seria melhor ter ela como aliada. Na história original, ela se torna fã da protagonista, depois de elas se conhecerem em um baile. Então, já que isso ainda não aconteceu, Shai pensa que ainda tem uma chance. Shai se lembra que Xiontine tem um fraco por qualquer coisa pequena e fofa, e que embora ela seja linda, não pode dizer que é pequena, com o seu 1,70 m de altura. Ela se encara no espelho, e pensa que de qualquer forma, não tem como adivinhar o que vai acontecer, então o melhor a se fazer é tentar. Em seguida, Shai e Lucius já estão chegando ao palácio de braços dados. Lucius fala que vai haver um treinamento de luta oficial naquele dia, e que também é o dia em que o ranking dos cavaleiros será mudado. Shai pergunta se está tudo bem para um civil comum assistir. Então Lucius responde que geralmente não é permitido, mas isso não deveria impedir, pois supostamente ela deveria ser a mulher louca por quem ele se apaixonou. Shai fica em silêncio, e pensa que havia esquecido que estava no papel da noiva louca. Eles chegam até o local, e ao olhar, Shai pensa que é como o esperado da Ordem do Cavaleiros Imperial, é realmente impressionante, grande e espaçoso. Assim que eles chegam, os cavaleiros que estão ali, correm para saudar Lucius. E isso faz com que Shai se lembre de que ele é alguém com um ranking bem alto. Um dos cavaleiros, ao observar Shai junto de Lucius, pergunta quem ela seria. Então Lucius a apresenta, dizendo que ela é sua noiva, a jovem senhorita Oberon. Com uma expressão de quem não entendeu muito bem, eles apenas ficam olhando. Um breve silêncio se instala por um momento, enquanto eles ficam apenas se olhando. Mas de repente eles gritam surpresos, quando a ficha finalmente cai. Lucius, diante dessa reação, pergunta o que tem de errado com eles, e pede para eles não serem tão mal educados. No mesmo instante, eles se curvam e pedem desculpas. Nervosamente eles se voltam para Shai, e dizem que fizeram besteira e que sentem muito. Ela sorri, enquanto pensa que eles agem assim, porque operam em um sistema em que precisam obedecer completamente ao seu capitão, que nesse caso é Lucius. Então ela se agarra ainda mais ao braço de Lucius, e fala com uma voz gentil, que eles não devem se preocupar com isso, pois até agora todos reagiram exatamente como eles. E também diz sentir muito, por ter invadido ali daquele jeito. Ela fala que acabou sendo vencida pela curiosidade, embora soubesse que causaria um inconveniente. Eles, encantados com a beleza de Shai, ficam corados e dizem que não tem problema, e que ela deve se sentir à vontade, como se estivesse em casa. Mas então eles acabam sendo interrompidos, por alguém que se aproxima enquanto fala em um tom de repreensão, que ali não é um lugar em que uma civil pode entrar só porque está curiosa. É a dama Xiontine, e ela completa falando que o capitão deveria mandar Shai de volta para casa, pois a presença dela ali é uma violação das regras. Assim que Shai vê Xiontine, fica impressionada e pensa que ela é ainda mais bonita na vida real, mas se pergunta como alguém tão fria quanto ela pode sentir alguma coisa pela protagonista. Mas logo Shai percebe que não é hora para ficar admirando os personagens da novel agora, e então decide falar. Tentando mostrar um olhar triste, ela pede desculpas e diz que apesar de saber que poderia incomodar, a ideia de Lucius ir embora e deixá-la sozinha, fez com que ela não pensasse direito. Os cavaleiros, levados pela sua beleza, e pela doçura de suas palavras, dizem que ela não precisa se preocupar e que pode ficar ali sem problemas. Mas Xiontine não gosta nada disso, e repreende eles.
mas ainda assim eles continuam tentando defender Shai, dizendo que eles sabem que é preciso seguir o regulamento, mas levando em consideração que o capitão finalmente apresentou a ele sua noiva, não seria certo tratarem ela assim, de forma tão gélida. Shai pergunta se realmente está tudo bem, e eles afirmam que sim, ignorando completamente as repreensões de Xiontini, que fica cada vez mais descontente com a situação. Decidindo se retirar, Xiontini passa por Shai, e fala em um sussurro que ela é realmente uma ótima atriz. Shai apenas suspira, um pouco decepcionada, e Lucius ao perceber pergunta o que aconteceu. Ela permanece em silêncio, enquanto pensa que não esperava que seu primeiro encontro com ela fosse esse fracasso. Shai se pergunta como é que ela pode fazer Xiontini ficar ao seu lado agora, pois se continuar assim, seu plano para preservar sua vida vai acabar sendo um fracasso. No momento seguinte, com o torneio já iniciado, Xiontini será a próxima participante. Shai se lembra que na novel, ela sempre derrotava os cavaleiros, e que a cena em que ela olha de cima para seu oponente enquanto estava coberta de sujeira, foi um dos destaques na obra original. E logo após isso, ela se aproximou da protagonista, que estava à beira das lágrimas, tirou seu elmo, e enquanto se ajoelhava ela falou: "Eu dedico esta vitória para minha nobre lady." Ainda em seus pensamentos, Shai também se lembra das regras do torneio, de que os únicos que podem participar são aqueles que estão no top 30. Então ela pergunta a Lucius em qual ranking Xiontini está agora. Lucius responde que ela está na posição 31 de 50. Shai acha interessante, e diz que então isso significa que ela entrará no top 30 a partir de hoje. Lucius olha para ela curioso, e pergunta como é que ela pode saber disso. Ele pergunta se por acaso ela já viu Xiontini lutar alguma vez. Shai percebe que acabou falando demais e começa a gaguejar, então tentando mudar o foco, ela tapa o ouvido e diz que é difícil ouvir, pois está muito barulhento ali. Lucius pergunta se o barulho está incomodando. E enquanto observa os golpes cada vez mais fortes na arena, ela pensa que apesar de tudo, aquilo realmente é mais intenso do que ela imaginava. O confronto continua, e Shai pensa que de fato é muito barulhento, parece como se alguém estivesse batendo pratos ao lado de sua orelha por mais de 1 hora seguida. Lucius olha para ela, e pergunta se ela consegue ver o criado que está parado ao lado das espadas de treinamento. Shai, que ainda está tampando os ouvidos por conta do barulho, olha na direção em que ele apontou e diz que sim, ela vê, mas questiona o porquê da pergunta. Então Lucius explica que ele é um espião a serviço da princesa, e que apesar de saber disso, por enquanto ele está ignorando. Ele também fala que acha que ele está parado ali, com o propósito de observá-los. Shai fica impressionada por saber que até mesmo dentro da Ordem dos Cavaleiros, tem espiões, mas ela não consegue focar em nada muito bem, pois o barulho alto das espadas tilintando, realmente está deixando ela atordoada. Lucius a observa com atenção, e ao perceber o incômodo, ele usa suas mãos para cobrir os ouvidos de Shai. Isso deixa ela surpresa. Ela cora com esse ato gentil de Lucius, e pensa que como as mãos dele são maiores, pode abafar melhor o som, deixando o barulho mais tolerável agora. Ela decide perguntar se pode escolher uma pessoa para torcer. E Lucius responde que sim, e que na verdade é bem comum um cavaleiro receber o apoio de uma dama durante duelos. Shai continua a olhar para a arena, enquanto Lucius permanece tampando seus ouvidos. Ela diz que se é assim, então ela irá prestar seu apoio. E em seguida ela começa a gritar animadamente em favor de Xiontini, o que acaba deixando tanto Lucius, quanto Xiontini surpresos. Seus gritos são seguidos de um silêncio, Xiontini fica quase que paralisada. Ela começa a tremer nervosamente, enquanto se pergunta o que está acontecendo. Ainda desconcertada, ela olha para trás, e vê Shai acenando para ela. Shai também começa a ficar nervosa, percebendo que aparentemente Xiontini não está nada feliz com tudo isso. Ela fala sem graça que não tinha a intenção de envergonhá-la. Ela olha para Lucius nervosa, enquanto ele fala que ela realmente sempre excede todas as expectativas dele, em tudo o que ela faz. Shai pergunta para ele se isso foi um elogio, porque parece que a dama Xiontini odiou tudo isso. Com um leve sorriso em seu rosto, Lucius diz para ela não se culpar, e chamando Xiontini de pirralha, ele diz que ela sempre foi muito tímida.
Enquanto isso, o cavaleiro que está duelando com Xiontini começa a provocá-la, dizendo que está com inveja dela, porque ela recebeu apoio de uma beldade daquelas. Xiontini fica ainda mais irritada, e manda ela ficar em silêncio. Ela se prepara, e vai para cima de seu oponente, e com apenas um golpe consegue desarmá-lo, vencendo assim aquela rodada. Shai fica impressionada, e Lucius diz que Xiontini fez um ótimo trabalho. Curiosa, Shai pergunta que técnica foi aquela que ela acabou de usar. Lucius explica que na verdade, é mais como uma energia que se manifesta assim que você atinge um certo nível. Shai acha isso incrível, e pergunta se dessa forma o poder da espada fica mais forte, o que Lucius confirma que sim. A conversa dos dois é interrompida por Xiontini, que se aproxima dizendo que como foi a vencedora do último duelo, ela gostaria de pedir que o capitão fosse seu próximo oponente. Lucius imediatamente aceita o convite, e em seguida já podemos ver os dois se posicionando na arena de combate. Então eles começam a luta. E essa luta é ainda mais intensa do que as anteriores. Os dois estão completamente focados, e são muito habilidosos. Shai fica hipnotizada e observa tudo com muita atenção. É quando um dos cavaleiros chega oferecendo a ela uma taça de chá gelado. Ele diz que prepararam isso especialmente para ela, mas ela nem deixa o coitado terminar de falar, e pede para ele ficar quietinho, pois ela precisa focar naquela luta impressionante. Ela continua a observar, enquanto lembra, que pensando bem, na novel Lucius havia recebido o apelido de Cavaleiro Louco, no campo de batalhas. E agora vendo ele em ação, faz com que ela entenda toda a tensão desse momento. E o mais impressionante é que olhando bem para ele, se pode perceber que ele está gostando disso. Enquanto Shai continua a admirar tudo aquilo, ela pensa em como Lucius é realmente perfeito, e que ninguém pode deixar sequer um arranhão nele, não importa quanto tentem. Mas de repente ela percebe algo, que chama sua atenção. O criado, que Lucius havia mencionado, desapareceu. Ela pensa que apesar de não ter tido nada de errado com a bebida, é estranho que não tenha nada ao seu redor. Shai acha suspeito, e pensa que é melhor se precaver. Então ela pega um de seus desenhos. Enquanto isso a luta continua, cada vez mais intensa. E é quando uma lança voa em sua direção. Mas usando seu poder, ela dá vida ao seu desenho, que imediatamente a envolve e a protege. Shai pensa que foi ótimo ela ter desenhado isso, e que realmente é muito confiável. Mas ao se dar conta, de que quase foi atingida por uma lança e que poderia ter morrido ali mesmo, ela estremece. Ela começa a olhar ao redor, e pensa que provavelmente, ninguém deve ter sido capaz de vê-la usando seu poder, devido a toda a sujeira e poeira voando no ar. E ao olhar na direção do combate, ela fica surpresa ao ver que tanto Lucius, quanto Xiontini sumiram também. Mas no mesmo momento Xiontini aparece ao seu lado, dizendo que avisou que era melhor ela ter ido embora. Então Shai pergunta se ela sabe onde Lucius está. Xiontini responde que ele ousou interromper o duelo na metade, para poder ir atrás do criminoso. Shai ri um pouco sem graça, e diz que parece que a dama Xiontini não gosta muito dela, ainda mais levando em consideração que ela acabou causando problemas várias vezes hoje. Xiontini fica em silêncio, enquanto observa com um olhar curioso. Então decide perguntar. Mas e esse pássaro? O que seria isso? Shai pensa um pouco sobre como responder sem levantar suspeitas. Então sorrindo ela diz, que é um pássaro salva-vidas que comprou em um beco. Ela fala que se não fosse por ele, nesse momento ela já seria um cadáver empalado. Xiontini pergunta se por acaso para ela é normal experimentar esse tipo de acontecimento. Shai fica aliviada, pois parece que Xiontini não percebeu ela usando magia. Então com a voz chorosa e os olhos cheios de lágrimas, ela começa a falar que não sabe mais o que fazer, pois como não faz muito tempo desde que chegou à capital, então tudo ainda é muito estranho para ela, e que apesar de não ter feito nada para provocar ninguém, ainda assim, ela continua sendo atacada e perseguida desse jeito. Xiontini fala que se ela vem recebendo ameaças perigosas assim, deveria reportar isso para Sua Majestade. Pois o criminoso deveria ser preso e punido imediatamente após uma investigação. Shai então se virou para ela, a lágrima que estava forçando a sair finalmente caiu,
enquanto dizia sentir muito por tudo isso, e que mesmo sem querer acabou se mostrando uma vergonha para ela. Shai continua, e fala que ela se sente um pouco chateada, pois faz um tempo desde que pôde sair de casa assim. Ela diz que não consegue ir a cafés, exposições e outros lugares que casais comumente vão, e fala que tentou se convencer que estava tudo bem ser assim, mas isso tem sido um pouco mais difícil do que imaginava. Limpando suas lágrimas falsas, ela dá uma pausa, e depois diz que apesar de tudo, é assim que deve ser, pois assim ela estará fora de perigo. Então, tentando dar um sorriso brilhante, ela completa falando: "Isso é o mais importante, certo?" Xiontine fica um pouco desconcertada depois de ouvir todas as declarações de Shai. Mas antes que possa falar algo, a atenção dela se volta para Lucius, que acaba de chegar de volta. Shai aproveita, e corre na direção dele, enquanto o chama por seu nome, ela o abraça e pergunta onde ele esteve. Se fazendo de frágil, ela fala para Lucius que estava muito assustada. Mas sua expressão muda para um tom mais frio, e ela sussurra para que ninguém além de Lucius possa ouvi-la, perguntando o que foi aquilo. Lucius responde também em um sussurro, que foi um assassino. Mas Shai diz que quer saber onde ele o capturou. O que Lucius responde dizendo que o pegou perto da estufa. Assim que ouve isso, Shai muda para um olhar preocupado. Ela se lembra que, de acordo com a novel, a estufa do palácio é onde a primeira vilã passa seu tempo livre. Lucius percebe a excitação dela, e pergunta se por acaso ela sabe de algo. Mas Shai diz que não, e que tem algo mais importante do que isso. Ela fala que parece que aquele criado de antes desapareceu, e que sabe que normalmente o posto em que ele estava, não deveria ficar vazio. Lucius olha e observa tudo atentamente, e vê que o criado está de volta lá. Então pergunta a Shai, se ela quer dizer que ele não estava lá mais cedo, e Shai confirma que sim. Ela passou o máximo de informações que pôde para Lucius, e agora cabia a ele investigar se aquele criado estava envolvido em atividades suspeitas ou não. Mas para Shai, o mais importante era que talvez, toda essa situação possa ter ajudado ela a melhorar sua imagem com Xiontine. Claro que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas já era um começo. No dia seguinte, Shai se surpreende com as notícias que saíram a seu respeito no jornal. Ela engasga com a surpresa, e o mordomo preocupado pergunta se ela está bem. Shai responde que sim, mas pede a ele para trazer um pouco de água, para poder digerir aquilo. Ela bebe a água, enquanto continua a ler. No jornal dizia que, de acordo com Sarelle da Ordem de Lentus, a dama é extremamente misteriosa. Um olhar dela foi o suficiente para torná-lo um prisioneiro do amor. O mordomo, percebendo o incômodo de Shai com esses artigos, diz para ela não se preocupar demais, pois tem certeza que em breve todos verão que tudo isso não passa de um tabloide de fofocas. Como já havia inúmeros rumores sobre Lucius, o mordomo realmente não via grandes problemas nisso. Shai percebe que ele tinha razão, então apenas concorda. Em seguida, outro empregado chega trazendo uma carta que havia chegado para Shai. Shai fica genuinamente surpresa com isso. O mordomo diz que irá abrir para ela, e Shai diz que tudo bem. Assim que ele pega a carta em suas mãos, ele menciona que parece ser uma carta normal. Então ele abre, e vê que é um convite para uma festa do chá que a princesa de Olés está organizando. Ele sorri, e pergunta se Shai pretende comparecer. Shai responde que é claro que sim. Ela cruza os braços e fala com um olhar determinado, que afinal de contas, ela com certeza deveria ver com seus próprios olhos, a pessoa que fez Lucius passar por tantos maus bocados. O mordomo sorri para ela novamente e diz que ela parece muito confiante. E Shai responde que sim, ela diz que poderia ter nascido como uma general nesta vida. Então ela chama por Maynard e diz para que ele envie alguém até a loja de vestidos, e peça para eles entregarem todos os vestidos que eles terminaram até agora. Ele diz que sim, irá fazer isso imediatamente. Shai, com um brilho de determinação no olhar, pensa que finalmente chegou a hora de enfrentar a temível princesa, cara a cara. Ela também se lembra que precisa finalizar a lista de criadas que vão protegê-la, o mais rápido possível. Então em seguida, já podemos ver algumas damas chegando na mansão, elas são funcionárias da loja de vestidos.
Elas falam animadamente, que ficaram sabendo que ela foi convidada para a festa do chá da princesa, e que decidiu ir usando um vestido da loja delas. Shai apenas sorri e diz que é isso mesmo. Enquanto segura um papel, Shai diz que antes de começar, precisa explicar algumas regras para elas. Elas se sentam e ficam atentas para ouvir tudo. Então Shai começa. Primeiro, vocês não devem roubar roupas íntimas de Lucius. Assim que as damas ouvem isso, ficam confusas se perguntando do que ela está falando. Mas Shai continua, e diz que a segunda regra é que elas não podem pegar o cabelo de Lucius para vender. Terceiro, devem manter silêncio sobre o que quer que aconteça na mansão. E por último, elas não devem se apaixonar por Lucius, muito menos se aproximar ou se atirar nele. Shai sorri, enquanto pergunta se elas entenderam tudo, e se podem prometer que cumpriram essas regras. Então uma das damas toma a palavra, dizendo que parece que a senhorita realmente está perdidamente apaixonada pelo arquiduque. Apesar de ser isso que eles querem que todos pensem, Shai se surpreende um pouco quando ouve isso. A jovem dama continua falando com empolgação, que é como se ela dissesse que é a única que vai proteger seu amado, e que ele só precisa segui-la e confiar nela. A outra também se empolga e concorda, dizendo que é como se ela dissesse, que será ela quem vai defender seu homem ou coisa do tipo. Shai pensa que essas coisas devem ser comum nesse mundo também. Então ela sorri, e pede para que todas elas assinem o contrato, se concordarem com os termos. E imediatamente todas concordam. Elas assinam o contrato e devolvem para Shai. Mas antes que possam dar continuidade em seus negócios, alguns gatinhos aparecem do nada. Elas ficam surpresas e perguntam de onde eles vieram. Então Shai explica que eles são gatos de contrato, que ela comprou de um feiticeiro, e que se caso alguma das cláusulas do contrato for violada. Shai dá uma pausa, e então passando o dedo pela garganta, com um olhar intimidador, ela completa falando que eles vão se tornar monstros e irão atrás de quem quebrou as regras. As damas dizem sem hesitar, que isso não vai acontecer. É quando Maynard chega trazendo lanches e bebidas para elas. Shai pede para que elas se sirvam e fiquem à vontade para pedir qualquer coisa que elas precisarem, enquanto trabalham na mansão. Elas ficam encantadas com toda a comida luxuosa que está sendo oferecido, e uma delas pergunta se realmente pode pedir o que quiser. Shai sorri enquanto segura sua xícara, e diz que é claro que pode, afinal ela tem muito dinheiro. Todas as damas começam a elogiar ela, e dizer o quanto acham ela incrível. Enquanto as damas continuavam a comer e elogiar, Shai olhar ao seu redor e pensa que ultimamente o número de emboscadas diminuiu. Ela bebe um gole de seu chá, e pensa que é um pouco estranho, mas claro que ela não acha que isso seja ruim. Enquanto lá fora, sem que Shai nem imagine, vemos um assassino sendo dominado e jogado ao chão. O homem que o derrubou, estava ali escondido na propriedade e ouvia a conversa de Shai. Ele retira seu capuz, enquanto pergunta a si mesmo, se isso significa que ele não é mais necessário. Olhando na direção de onde Shai está, ele fala como em um sussurro. Shai, isso significa que você me abandonou? Na cena seguinte, vemos o arquiduque chegando em sua mansão. Ele pergunta por Shai ao seu servo, o que o mesmo responde dizendo que ela está recebendo convidadas no momento. Lucius fica surpreso, se perguntando quem seriam essas suas convidadas. Então o servo diz que a jovem senhorita chamou a dona da boutique e suas assistentes, e Lucius, ainda sem entender muito bem, pergunta por que ela as chamou. O que o servo explica, dizendo que foi porque Shai recebeu um convite para a festa do chá da princesa. Lucius diz entender, e pede para que então cuidem bem das convidadas. Seu servo concorda, mas diz que precisa reportar mais uma coisa. Então conta que havia alguém suspeito rondando ali por perto. E fala que era um homem de pele bronzeada, e que estava próximo à residência principal. Lucius pergunta se poderia ser um guerreiro do deserto. Mas o servo diz que não há como ter certeza, porém também viram que ele tinha uma tatuagem no rosto. Lucius começa a desabotoar sua roupa, se preparando para um banho, enquanto pergunta o porquê alguém do deserto viria ao Império. O servo responde que ainda não sabe ao certo, e pergunta se deveria mandar alguém para descobrir mais sobre isso, e também menciona que a aparência dele deixa uma forte impressão,
então deve ser fácil para localizá-lo. Lucius concorda, e diz que há uma chance de ele estar conectado com a Shai, então seria melhor investigar com antecedência. Em seguida o servo sai, deixando Lucius sozinho para tomar seu banho. Enquanto ele relaxa na banheira, ele não consegue deixar de pensar sobre tudo isso. Podemos ver uma grande cicatriz em seu corpo, enquanto ele pensa que foi no deserto, a primeira e única vez em que ele falhou em sair vitorioso de uma batalha, desde que nasceu. Ele se lembra do sentimento nauseante, de ser o último sobrevivente enquanto tudo ao seu redor desaparece. Lembra também que havia um homem lá, que tinha essa expressão em seus olhos, assim como ele também tinha. Um olhar de quem morreria no local de tanto tédio. Uma pessoa que tinha habilidade para lhe matar. Ele baixa o olhar, ainda pensativo, e imagina se existe alguma chance de esse homem, e o que está rondando Shai, serem a mesma pessoa. Ele suspira, claramente incomodado com tudo isso, e se pergunta se será que está exagerando. Na cena seguinte, vemos Shai batendo na porta do quarto de Lucius e chamando por ele. Após chamar, ela espera por um momento, porém ninguém responde. Então ela começa a ficar irritada, pois ela sabe que ele está lá dentro. Mas Shai não é de desistir fácil, então ela muda a abordagem, e com uma voz meiga ela começa a chamá-lo apaixonadamente de querido, e dizer que está morrendo de saudades. Ela continua, e dessa vez chama ele de bebê, e pergunta por que ele não está saindo, e nesse momento Lucius abre a porta, completamente em choque com esse comportamento dela. E assim que ela vê ele, fica deslumbrada com sua aparência, e diz que ele está um gato, mas Lucius, ainda meio sem graça, pergunta o que ela está fazendo. Mas Shai apenas pergunta se ele vai a algum lugar e por que ele está vestido tão elegantemente, o que Lucius responde, dizendo que irá a uma festa do chá. Shai fica surpresa, e menciona que mais tarde também irá a uma festa do chá. Então Lucius fala que ele irá na festa do chá da princesa, e isso deixa Shai um tanto quanto confusa. Mas assim que se dá conta, ela pergunta surpresa, o porquê ele iria até lá. O que ele responde dizendo que irá para escoltá-la, e também porque se ele a acompanhar até a festa do chá, irão parecer um casal amoroso. Shai fica sem palavras, pois realmente não esperava isso dele, enquanto Lucius apenas diz que está pronto e a chama para ir. Em seguida já podemos ver os dois na carruagem, enquanto Shai ainda se pergunta se realmente está tudo bem ele ir junto, pois aquele lugar é como um campo de batalhas. Mas mudando o foco, Shai decide puxar assunto com ele, e menciona que não tem visto ele nos últimos dias e pergunta onde ele esteve. Lucius responde, dizendo que estava ocupado, pois havia uma coisa que precisava de sua atenção, e que na verdade, tem a ver com ela. Então ele pergunta se por acaso ela obteve ajuda de alguém, enquanto cruzava o deserto. Shai faz uma expressão confusa, e diz que não tem certeza. Ela pensa que na verdade, não tem como ela saber ao certo sobre isso, pois ela só possuiu o corpo da quarta vilã, durante o leilão de escravos. Ela sorri tentando disfarçar, e diz que sendo honesta não consegue se lembrar, então Lucius pergunta se ela não se lembra nada sobre isso. Shai acha estranho, e pergunta se aconteceu alguma coisa. O que ele responde dizendo apenas que não exatamente, sem dar mais detalhes. Então ele muda de assunto, e fala que parece que estão chegando. Em seguida a carruagem para, já em seu destino. Lucius estende a mão para Shai, e a convida a descer. Então Shai imediatamente, assume seu papel de noiva apaixonada, e responde que tudo bem, chamando Lucius por vários apelidos carinhosos. Lucius ainda se sente sem graça quando ela faz isso, e fala que acha que ela deveria usar apenas um apelido carinhoso por vez. Shai concorda, e chamando ele de amor, diz que tudo bem, enquanto desce da carruagem. Assim que adentram o palácio, imediatamente uma jovem se aproxima chamando pelo arquiduque, e perguntando o que o traz até ali. Ela parece animada por vê-lo, e ignorando completamente o fato de Shai estar bem ao lado dele, e pergunta se ele foi até ali para fazer uma visita para as senhoritas. Antes mesmo que ele pudesse pensar em responder algo, outra jovem se aproxima da mesma forma, cumprimentando apenas ele, e fala que já vinha querendo se encontrar com ele há algum tempo. Shai, que observa tudo, sorri maliciosamente, enquanto pensa que está na hora de começar a agir como a noiva louca, e então dar início a seu plano.
Assim ela retira um desenho que havia guardado com antecedência, e usando sua magia dá vida a ele discretamente. Imediatamente, uma grande lagarta verde surge no vestido de uma das moças, que assim que vê começa a gritar. Ela fica desesperada, e pede para uma das empregadas que estava por ali, para tirar aquilo dela. Shai aproveita a comoção, e ativando seu modo atriz, se agarra no braço de Lucius e fala que está com muito medo. Com olhos lacrimejando, ela continua se fazendo de frágil, e pergunta se será que irá ter outros insetos assim no palácio da princesa, mencionando que é inacreditável haver tanta desorganização assim no palácio em que a princesa vive. Então é quando uma das garotas que estavam ali também, pergunta em tom de acusação, se foi ela quem fez isso. Ela fala que aquele inseto apareceu assim que Shai chegou, e pergunta se isso não significa que era ela quem estava rolando na sujeira antes de ir até ali. A outra moça entrando no embalo, fala que é isso mesmo, elas nem sabem de onde Shai veio. Ela pergunta se nesse caso não seria grosseria da parte dela zombar do palácio de Sua Alteza dessa forma, e menciona que isso não é diferente de zombar da própria princesa. Mas Shai apenas sorri com um ar de deboche, e fala que na verdade, pensando bem, ela realmente acabou de sair rolando mesmo. Ainda grudada no braço de Lucius, ela chama ele de querido, e pergunta se não é verdade, mencionando que estavam bem fogosos naquela manhã. Assim que ouvem isso, as duas jovens ficam completamente espantadas, e gritam perguntando do que ela está falando. Lucius está meio confuso, sem saber o que fazer, então permanece em silêncio, mas Shai continua, e encostando sua cabeça no ombro dele, pergunta se ele se lembra de que não queria soltar ela de jeito nenhum. Mas ainda sem resposta dele, ela começa a ficar irritada, e tentando de forma sutil sinalizar para ele, ela pergunta se não está certa. Lucius começa a soar frio de nervoso pela situação, mas entendendo que ela está apenas fazendo o que eles combinaram, mesmo sem jeito, ele acaba concordando e dizendo que é claro, ela está certa. Shai sorri satisfeita, em seguida começa a caminhar, e fala para as outras damas que estão ali morrendo de raiva dela, que então eles vão indo primeiro. Ela avista um servo, e pergunta para ele onde a festa do chá será realizada, mas assim que o servo a vê, fica corado e não consegue falar. Sem obter uma resposta, Shai repete sua pergunta. Mas o servo ainda corado diante da beleza dela, apenas fica encarando e gaguejando, mal conseguindo formar uma única palavra sequer. Assim que percebe sua atitude, ele se curva assustado, e pede desculpas por encará-la de forma tão rude, o que Shai responde dizendo que está tudo bem, pois ela já está acostumada com isso, mas pergunta se ele não irá responder sua pergunta. Então o servo aponta a direção, e fala para ela que é por ali. Ela apenas agradece e segue. Mas olhando de canto para trás, percebe que as duas damas de antes, ainda estão paradas lá, queimando de ciúmes e inveja, e pensa que realmente foi bom não ter perguntado o caminho para elas. Ela olha para Lucius, enquanto pensa que está orgulhosa da performance deles, mas antes que pudesse concluir seu pensamento, ela percebe uma áurea sombria ao redor de Lucius. Shai fica confusa, e se pergunta o que deu nele, e será que ele ficou descontente com o que o criado falou. Ela começa a chamar por ele, que por um momento está tão imerso em seus próprios pensamentos, que nem a escuta, mas ela continua até chamar sua atenção, e em seguida agradece por ele ter a escoltado até ali. Lucius se volta para ela, e fala que é uma questão de cortesia. Shai sorri, mas fala que agora ele deveria voltar, pois a partir daquele ponto, apenas damas podem ir. Lucius compreende, mas preocupado ele sussurra dizendo que se algo acontecer, ela deve gritar bem alto, o que Shai responde dizendo que está tudo bem, e que ele não precisa se preocupar. Em seguida Shai chega até o local da festa, e olhando à sua frente, a primeira coisa que ela pensa, é que finalmente elas se encontraram. Bem diante dela, quem ela vê, é a segunda vilã. A princesa de Olais Adelaterra. Ela se aproxima, e fazendo uma reverência, cumprimenta a princesa dizendo ser um prazer conhecê-la. A princesa olha fixamente para ela, e responde apenas dizendo que sim, é claro. Em seguida ela pergunta para Shai, se ela quer ser uma colecionadora de bonecas, assim como ela. Shai fica confusa por um momento, pensando em como isso é um assunto estranho. Mas rapidamente se lembra que na novel, o apelido da princesa era colecionadora de bonecas.
pois ela trata as pessoas como bonecas, brinca com os corações dos homens, e veste as mulheres para as festas do chá que organiza. Ao se lembrar disso, Shai sorri docemente, mas fala que se recusa. Então a princesa pergunta se nesse caso, ela não preferiria se tornar uma de suas bonecas, e menciona que ela oferece ótimas oportunidades para suas bonecas. O que Shai responde imediatamente, dizendo que se recusa ainda mais a isso. E a princesa curiosa pergunta, o porquê? Shai leva a mão até seu rosto, e fala que é porque ela é muito mais bonita do que uma simples boneca. As outras damas que estão ali também, ficam cada vez com mais raiva de Shai, e se perguntam como ela ousa falar coisas assim. Mas a princesa, por sua vez, acaba soltando uma gargalhada, e fala que ela é realmente inacreditável, e menciona que ela é a primeira senhorita a recusá-la assim tão diretamente. Shai apenas sorri, e fazendo uma leve reverência fala que se sente lisonjeada. Ainda rindo da situação, a princesa fala que então é isso, e menciona que ela se mostrou digna de sentar ao seu lado, fazendo assim um gesto para a moça que estava sentada ali saísse. Ela se levanta e sai, e Shai se senta no lugar ao lado da princesa, e agradece. A princesa demonstra muito interesse por Shai, e pergunta a ela, como é seu nome? O que Shai responde, dizendo que é Titânia Oberon. Oberon? A princesa questiona, e menciona que duvida que o sobrenome Oberon conste nos livros de registros da nobreza do império. Shai fala que é porque sua família é pequena e fraca, então uma pessoa como ela, que é a próxima na linha do trono, não precisaria se lembrar de algo tão insignificante. Mas a princesa rebate dizendo que depois de conhecê-la, tem certeza que sua mãe é alguém com bastante relevância, e menciona que se lembraria até da babá que a criou no lugar de sua mãe se fosse o caso. Shai apenas sorri e diz que de fato, sua mãe é alguém de bastante relevância. Então a princesa fala que então é assim como ela imaginou, e pergunta a Shai, qual seria o seu verdadeiro sobrenome. Shai mantém um sorriso no rosto e diz calmamente, que é Oberon. Ambas continuam sorrindo uma para a outra, e a princesa, percebendo que não irá tirar nada de Shai, apenas diz que gosta de resolver enigmas. Ela fala que nasceu uma gênia, então nenhum enigma é difícil demais para ela resolver. Shai pergunta se então isso quer dizer que ela se tornou um novo enigma para a princesa, o que a princesa responde que sim, e avisa que não quer que ela seja fácil demais, pois ela pretende se divertir, e passar um longo tempo a decifrando. Shai agradece e diz que é uma honra, mas a princesa diz que é ela quem está grata. Depois de conseguir garantir o favor da princesa, Shai decide mudar de tópico e falar sobre Lucius. Ela menciona que ouviu dizer que seu noivo é bem popular por ali, também comenta que é uma pessoa muito ciumenta, e que apesar de ainda serem noivos, é quase como se já fossem casados. Shai a olha com um pouco mais de intensidade, e se referindo a Lucius como seu marido, pergunta se a princesa poderia lhe dizer, quem são as jovens senhoritas que têm uma quedinha por ele, e que poderiam começar pelas damas que estão presentes ali naquele momento. Nesse momento uma das damas acaba ficando irritada, e repreende Shai, perguntando o que ela pensa estar fazendo, chamando um homem com quem ainda não se casou de marido. Shai apenas ri cinicamente, e pergunta de forma irônica se ela fez isso, dizendo que nem percebeu, pois eles já se chamam assim com tanta frequência que ela acabou fazendo isso sem nem mesmo perceber. Então a princesa as interrompe, e fala que pode perceber que Shai é mais do tipo ciumenta, e já ela é mais do tipo possessiva. Shai ri, um pouco nervosa, e fala que apesar de ser possessiva, a princesa não pode prendê-la, pois se uma beleza como ela vivesse trancada, iria acabar perdendo todo o seu brilho. Mas a princesa rebate, dizendo que na verdade o que ela adoraria prender e trancar, é a personalidade de Shai, e realmente acha uma pena não ser possível fazer isso. Shai responde dizendo ser um alívio saber disso, pois desde que sua personalidade não mude, a princesa não terá escolha a não ser continuar a gostar dela. A princesa parece satisfeita, e diz que irá permanecer de olho em Shai, e que ela deve se certificar de fazer coisas fofas e surpreendentes com frequência. Ela também fala que sua generosidade não tem limites, então irá perdoá-la mesmo se ela causar problemas. Shai responde sorrindo, que ela pode ficar ansiosa para ver o quão surpreendente ela pode ser, e afirma que tem certeza que a princesa nunca irá se cansar dela.
Enquanto em sua mente, ela se sente satisfeita com seu primeiro encontro com a princesa, pois para garantir o sucesso de seu projeto de proteção à sua vida, chamar a atenção da princesa é essencial. Em seguida, já com o fim da festa, Shai está agora na carruagem voltando para a mansão do arquiduque. Ela se sente completamente exausta. Lucius a observa em silêncio por um momento, mas decide perguntar sobre como foi a festa, e pergunta também se a princesa se comportou, o que Shai responde dizendo que sim, que ela foi muito divertida na verdade. Lucius fica surpreso com isso, e até mesmo um pouco confuso, então ele pergunta a Shai se ela tem certeza que está falando da princesa. O que Shai responde que sim, e fala que a princesa demonstrou interesse nela, e Lucius ao ouvir isso, parece ficar ainda mais confuso, mas Shai continua, e explica que o objetivo dela é fazer com que a princesa enjoe dele, e para isso, ela irá fazer com que a princesa fique obcecada por ela, e isso irá facilitar muito a vida de Lucius, e além disso, ser amigável com a princesa também lhe trará benefícios. Lucius fica pensativo, prestando atenção a cada palavra de Shai, e diz entender. Então Shai continua, e fala que na verdade, ela precisa de uma coisa para que tudo isso funcione, e pergunta qual jornal tem o maior potencial no império. Ela explica que não precisa ser uma empresa grande, que um negócio de pequeno a médio porte já está bom, jornais que os jovens escolheriam para ler, e seria melhor ainda se o dono for alguém ambicioso. Lucius fala que não tem certeza, mas acredita que o jornal Horas Terrestres é uma boa opção, e imediatamente Shai diz que isso é ótimo, e que então será esse. Lucius fica curioso e um pouco desconfiado, e pergunta o que ela está pretendendo fazer. Shai explica, e diz que não importa quão forte seja a influência da princesa sobre a opinião pública, deve haver algum prejuízo que aqueles que estão no poder querem evitar, e é por isso que ela pretende tomar esse jornal para si. Lucius acha interessante, mas pergunta o que ela irá oferecer para eles em troca disso, e Shai responde dizendo que irá oferecer o direito de publicar histórias exclusivas sobre o relacionamento deles dois. Ela continua sua explicação, e diz que outros jornais precisam correr atrás dessas informações, e acabam escrevendo artigos baseados em meras especulações. No entanto, se o Horas Terrestres concordar, eles vão ter o privilégio de ouvir todos os detalhes diretamente deles dois. Lucius pensa sobre esse plano, e comenta que a intenção é fazer com que eles vendam mais jornais, e consequentemente, quanto maior a audiência, mais rápido exerceremos influência sobre o público. Shai diz que é isso mesmo, e que eventualmente isso fará com que os outros jornais parem de publicar rumores e fofocas sem fundamento sobre ele. Lucius fica pensativo, olhando fixamente por um tempo, e isso faz com que Shai se sinta nervosa, se perguntando se será que ele não gostou da ideia. Mas indo contra esse pensamento dela, Lucius fala que ela deve ser uma aristocrata de natureza. Shai fica um pouco confusa com essa afirmação dele, mas ele explica dizendo que ela possui uma compreensão profunda da natureza humana, e de como manipulá-la. Ele menciona também que aqueles nascidos plebeus teriam dificuldade para entender esses tipos de conceitos. Sentindo a seriedade em suas palavras, Shai se sente nervosa, pensando que talvez ele possa estar desconfiado dela e de seu passado, mas ela pensa que realmente não faz ideia sobre o passado da Shai da novel, pois nunca foi mencionado nada sobre isso no livro. Então ela apenas fala, que nobre ou plebeia, isso não importa, afinal ela está sendo caçada. Ela volta a pensar em silêncio e se pergunta, se está tudo bem, continuar fingindo ter perdido as memórias desse jeito? E se alguém que conhece a verdadeira Shai aparecer? Em seguida, vemos a carruagem chegando até a mansão. O empregado vem recebê-los, mas assim que se aproxima, Lucius faz sinal para ele não fazer barulho, pois Shai adormeceu. O empregado diz que irá chamar alguém para levá-la para dentro, mas Lucius diz a ele que não há necessidade, pois ele mesmo irá carregá-la. Ele a pega no colo, e enquanto caminha pensa que isso está ficando perigoso. Seus olhos brilhantes e movimentos cheios de vida pela manhã, os fios de cabelos que flutuam toda vez que ela se mexe. Ele pensa que mesmo nesse pequeno período de tempo, ela já conseguiu deixá-lo agitado assim. Porém ele teme que se ela continuar ao seu lado, eventualmente acabe sendo destruída. Ele teme que a mulher que esteja com ele, acabe sofrendo repetidamente, e que com o tempo, isso faça com que ela acabe desistindo de si mesma.
Ele a deita, e continua a observá-la, enquanto pensa que se declarou ser contra o matrimônio no passado por essa razão, mas apesar de tudo isso, ele ainda não quer permitir que ela esteja com mais ninguém além dele. Enquanto ele cobre ela, de repente ela começa a murmurar, e segurando sua roupa, ela pede para que ele não vá. Lucius fica confuso por um momento, e começa a ponderar e pensar no que deve fazer, mas de repente Shai o surpreende, puxando ele com força e fazendo com que seus rostos acabassem ficando muito próximos um do outro. Quando Lucius se dá conta da proximidade, ele se afasta rapidamente, se sentindo sem graça, e chama pelo nome dela. Mas Shai ainda está completamente apagada, e começa a roncar, enquanto Lucius permanece ali com a maior cara de paisagem. Em seguida Lucius já se encontra em seu escritório, e seu empregado de confiança vai até ele para passar o relatório sobre a investigação, que Lucius havia pedido para ele fazer. Primeiro ele menciona que aquele homem apareceu na capital há uns dias atrás, geralmente ele pode ser encontrado em bares baratos e na estalagem onde está hospedado, e menciona também que atualmente ele tem mostrado um grande interesse em jornais. Lucius pensa sobre isso, e pergunta se então quer dizer que ele compreende a língua deles, o que o empregado confirma que sim, e menciona que acredita que ele seja membro da tribo Han. Mas com uma expressão pensativa, Lucius fala que talvez não, ele também pode ser um membro da tribo Kun. Ele se lembra que o povo do deserto são nômades, divididos em muitos agrupamentos, e dentre eles, vivendo dentro do oásis, há duas tribos poderosas, chamadas de tribos Han e Kun. Lucius pergunta, como era mesmo a aparência dele? O que o empregado responde dizendo que ele tinha cabelo escuro, olhos vermelhos e uma tatuagem na lateral do rosto. Então Lucius menciona que então ele realmente pode ser da tribo Kun, pois essas características e até mesmo a marca, é uma marca carregada pelos guerreiros daquela tribo. Ao pensar em tudo isso, e em sua cicatriz, Lucius se pergunta novamente se será que ele é o mesmo homem que o feriu no deserto. O empregado continua o relatório, e diz que parece que ele tem perambulado pelos arredores da mansão por um longo tempo, e também fala que o dono da estalagem onde ele está ficando, disse que ele lê os jornais todas as manhãs, como se estivesse procurando por alguém, e até mesmo chegou a perguntar uma vez, sobre a identidade do arquiduque. Então ele pergunta, se Lucius pretende encontrá-lo pessoalmente para descobrir mais detalhes, mas Lucius diz que agora não, e ordena que por enquanto, apenas continuem de olho nele. Lucius analisa todas as informações, e pensa que parando para pensar, todas as vezes que ele pergunta para Shai sobre o deserto, ela fica evasiva e alega que não sabe de nada. Ele se pergunta se será que ela e esse homem, poderiam ter algum tipo de relacionamento? Só de pensar nisso, mesmo que ele não consiga entender a razão, sente como se seu estômago estivesse embolando. Gostaram do vídeo? Comentem aqui se vocês querem a continuação dessa história, e não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Ah, e se você ainda não for inscrito, já clica em se inscrever também. Isso ajuda com que eu possa estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês.